né? O que é a esperança? Na prática, a esperança é a média. Então, se tu tem a esperança ao quadrado, tu tem a média ao quadrado. Acabou. Certo? Agora, se ele está dizendo a esperança do z ao quadrado, então na prática tu está pegando todos os teus dados, elevando ao quadrado e aí pegando a média. Pegando a média desses dados ao quadrado. Exato. Por exemplo, qual que é a média aqui de 7 desses dados aqui? 7, 8 e 9. Tu concorda comigo que é 8, né? Porque tu vai somar, vai dividir, vai dar 8. Só que o e na z ao quadrado seria pegar esses valores e elevar ao quadrado, sacou? Certo. E daí tu eu faz tiro a média do disso. quadrado. Entendi. Exatamente. 49 mais 81 mais 72 divide por 3. Daí sim. Entendi. Essa é a diferença. Não é nada boba essa dúvida não, cara. É bem importante saber essas diferenças aí. Muito bem. Agora, tá aí, encontramos o primeiro. Agora tá falando de variância, né? Tem uma expressão, né, associada à variância da soma, que é a variância de um, variância do outro, menos a covariância, né? A relação que existe entre os dois termos. Isso, é meio que uma diferença, né? É que aqui é diferença, né? Se fosse mais, seria mais. Então, tem mais e tem menos, né? Tem as duas fórmulas ainda disso, né? Sim. Mas aqui, né, vamos dizer assim, a variância de um A mais B, né, por exemplo. Então é a variância do A mais a variância do B mais, né? A gente pode pôr mais e menos aqui, que daí fica mais e menos aqui também. Duas vezes a covariância dos dois, né? Covariância é um dado, como é que se diz? Binumeral. É algo que está associado com dois carinhas ao mesmo tempo. Né? Sim. E ele deu, né? Deu tudo isso aí. E covariância seria o que na prática, professor? Então, a covariância é uma relação que existe entre a variância dos dois termos, né? Variância então, porque tem variância do... É uma relação de assim, duas coisas distintas, por exemplo. Isso, exatamente. Então, tipo, Entendi. um carinha varia de um jeito. Vai crescendo, sei lá, de 10 em 10. Outro carinha vai crescendo de 20 em 20. Então, existe uma relação de dobro de um para o outro. Então, a covariância ali estaria associada com 2, entendeu? Por causa dessa diferença geral que existe entre os termos. Claro que eu fiz um exemplo bem fácil, né? Mas para um outro caso seria uma conta mais difícil. Existe uma continha aí para achar isso, costuma ser bem longa. Essas contas de estatística, quando tu quer encontrar mesmo os valores de esperança, desvio padrão, covariância, essas coisas aí, elas costumam ser bem longas, essas contas, né? Então, assim, pelo menos eu não peguei nenhuma conta difícil, assim, não, entendeu? São contas básicas, né? Mais assim, mas o negócio é mais a substituição, saber a fórmula certa de colocar, né? Qual é a fórmula que eu vou utilizar. Eu achei o mais difícil isso. O problema, né, cara, é justamente que as contas elas são muito longas. Por exemplo, se tu for encontrar a fórmula, né, do desvio padrão lá, tu vai ter que pegar cada um dos dados, diminuir da média, elevar ao quadrado, dá somar trabalho. com o próximo. Então, tipo, é longo, né? E depois dividir ainda. Então... Tudo conta fácil, mas um monte de uma tabela, e você monta a tabela, vai em um, vai em outro, bota ao quadrado, não sei o que, bicho. Exatamente. Complicado. Então, tu entendeu a lógica. Esse é o problema. Vamos torcer aí que ele sempre entregue os valores, porque se tu tiver que perder teu tempo na prova fazendo um monte de conta para achar um desvio padrão e errar no meio, né? Nossa. Aí complicou. Já aconteceu isso demais. Uma continha. Putz, meu querido, aí complica, hein? Bem, vamos lá. Agora, pronto, né? Como a gente quer encontrar qual é o valor da variância de 2y menos 3z, né? E ele nos deu quais são a variância de z. Ele deu só qual é a variância de z, né? Não deu qual é a variância de y, não? Não. Ainda tem essa partezinha aqui, que é tipo assim, quando você soma um termo, uma variância, tem aquela parte, né, que é o quadrado, né? Você leva ao quadrado, no caso 2 ao quadrado e 3 ao quadrado ainda, né? E para multiplicar com a variância de y. Ah, sim, é o coeficiente que sai para fora, né? Que a variância é uma função que eu não entendi contínua nada de disso, eu sei que segundo tem grau. que fazer ao quadrado, mas... Não, é por causa se tu abrisse a fórmula da variância, né? Tu ia ter isso naturalmente. Se tu pegasse teus dados e multiplicasse eles por um coeficiente, esse coeficiente apareceria no final da conta lá ao quadrado na frente. Então, em vez de tu fazer isso com todos os dados, ele já te dá essa regra. Isso sempre acontece por causa da fórmula. É que nem, por exemplo,
se tu tem assim, ó, uma função mais fácil de trabalhar aqui, por exemplo, x quadrado, y é igual a x quadrado. Se eu dizer agora que meu x não é mais x, agora é kx, o que, que vai acontecer? Tu vai ter kx, tudo isso ao quadrado. Então vai ficar k ao quadrado, x ao quadrado, certo? Ah, sim. Então é por causa Sim. disso. Por causa dessa natureza quadrática aí da variância, entendeu? Da variância, entendi. Isso, então, claro, Top. ele não vai mostrar esses detalhes, né? Porque a fórmula da variância, novamente, é muito longa. Aí ele já Mas a bota pra ideia gente elevar ao quadrado, né? Fala, eleva ao quadrado. exatamente. Então a questão aqui é que a gente precisa fazer algumas coisas, né? Vamos lembrar então que para o nosso caso, como a gente tem quanto? É 2y menos 3z, né? 3Z, é. Então vai ficar. Vou deixar só v, tá? Tá. 2y menos 3. 3z vai ficar. Bem, vai ficar v de 2y, certo? Uhum. Só que novamente, né? Como a gente não tem o v de 2y, a gente tem o v de y, a gente pode passar o 2 ao quadrado para fora. Uhum. Mais 3 ao quadrado Ao da quadrado. variância de z, menos, né, a cov Ó, duas dos dois, vezes. né? É, É, duas vezes isso. duas vezes. E ainda tem aquela outra regra que, tipo assim, ali tá 2y menos 3z, aí você tem que multiplicar 2 vezes 3 vezes 2 do cov aqui. Uhum. Então vamos por partes. Senão a gente se perde. Bem, e aí? Tá. O problema é que agora tem que lembrar. Ele não dá fórmula nenhuma nessa prova, não. Muita coisa pra lembrar, né, cara? Não, da fórmula não. Putz. É por isso que é. Aí complica, né? Muita coisinha aí pra lembrar e É, tal. eu vou ter que fazer um bocado de questão para lembrar dessas fórmulas. É. Só na prática mesmo tu vai lembrar, né? É, pega naturalmente, é fazendo um bocado. É. Pena que você não tem tempo infinito, né? Porque é muita conta aí. Muitas É, outras matérias e tal. é, Bem, o negócio é o seguinte, de novo, pela natureza quadrática, né? A gente teria que levar o quadrado do cara que tá dentro. O problema é que tu tem dois caras dentro, né, do COV. Então esses dois caras saem para fora, multiplicando. uhum, Continua sendo um grau quadrado homogêneo, mas uhum, tu não tá levando ao quadrado porque tu já tem dois carinhas, né? sim. Beleza. Então, estamos lá, né? Estamos chegando lá, porque a gente tem quase todos esses dados no enunciado. Deixa eu ver A a variância de gente. y. Tem Variância aqui. de y Não tem, mas tem a dizer 25. tem a Tem a dizer. dizer, tem a dizer. Tem a covariância, 18. Pode botar a covariância. E aí vai ficar só a variância de y. Vai faltar só a de y. É, Qual que é a do z mesmo? a do z tá lá em cima, não vi. Foi a 25. 25. Aqui E a vai outra é ficar 18. 4, 12. 9 vezes Vai faltar 45 é só esse 4, cara 2 vezes aqui. 9, 18, 4, 225. 225 aqui. 12 vezes 18, 12 vezes 16 é 1, 2, 1, 3, 1, 80 mais 3, 200 e pouco aqui. Bem, vamos lá. O que é variância, né? Variância é o desvio padrão ao quadrado. Beleza? Desvio padrão quadrado, tá. Isso. Novamente, a gente estava falando dessas coisas matemáticas aí. Quanto é que deu essa parte toda aqui? Tu disse que fez a conta? Eu acho que 25 vezes 9 dá 225, não dá? 9 vezes 5, 45, 2 vezes 9, 18, 200, 205? De Vai cabeça, ser pessoal. Tô sem 250 calculadora aqui. menos 25, né? 225. 225, É 225 menos 216. 116. Dá 9. Uhum. Então essa conta toda ali deu 9. Agora temos que lembrar que variância é Variância. o desvio padrão ao quadrado. Tá bom? Desvio. Se ele é o desvio padrão ao quadrado, a gente pode usar alguma conta que envolva desvio padrão. E a gente tem um dado aqui que a gente não utilizou ainda. Desvio padrão De quadrado. todos esses dados que estão aqui, tem um que a gente não utilizou ainda. Qual foi? Foi Y. Esperança. Não, Esperança. já usou. Bem, a gente não E de utilizou a Y? esperança, é verdade. O CV, né, a gente não usou. É. Você vê? O Você CV a vê gente não qual? usou.
O CV é coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Isso. Coeficiente de variação é uma grandeza que relaciona esperança e desvio padrão. Porque, por exemplo, se eu chego para você e digo, o desvio padrão foi de 10. Porra, você não vai entender o que isso significa, tá ligado? Desvio padrão é um dado difícil de entender o significado. Agora, o coeficiente de variação já é uma coisa mais intuitiva. Porque quando a gente Coeficiente tiver de um variação é coeficiente... desvio padrão ao quadrado. Coeficiente de Não, variação. coeficiente de variação é outra coisa. Coeficiente de variação ele é o desvio padrão dividido pela esperança. Dividido. Ah, tá. Desvio padrão. Que aí, né, a galera bota aquele ozinho com um chapeuzinho em cima, né? E bota Ou com embaixo a chapéu. esperança. É tipo assim, é um ozinho, né? Tá. É o sigma. Uhum. É a letra grega sigma. Sigma. É o que normalmente a gente usa para desvio padrão. Mas é isso aí. Agora tu tem que entender que o coeficiente de variação é um dado estatístico que te diz se tu tem muito desvio da média ou pouco. Né? Tem a ver com essa relação que existe aqui entre os dados. Né? Tá. Então, no nosso caso aqui, o que a gente tem? Né? O desvio padrão Você tem a covariância. a gente tem esse valor aqui. Então, seria o desvio padrão. Se a gente está interessado no Y, né? Então, é do Y isso. Do Y. Isso. Então, vai ser o sigma do Y dividido pela Sigma esperança do Y. Pronto. Certo? Novamente, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque o desvio padrão é igual à raiz da variância. É isso que eu falei? Raiz da variância. Não. O desvio padrão é a variância ao quadrado. Porra, agora a variância ao quadrado é o desvio padrão. Variância ao quadrado é o desvio... É tanta coisa que até eu fico maluco, cara. Tá louco. A variância é o desvio padrão ao quadrado, exatamente. É desvio padrão ao quadrado. Isso. Tá. Variância é o desvio padrão ao quadrado. Isso. E nós queremos a variância porque é o único dado que falta, certo? Nós queremos esse cara. Então a gente tem a covariância aqui, a gente tem a esperança, só não tem o sigma aqui. Só não tem o sigma. É o que a gente vai achar. Certo. Para usar na fórmula lá, para levar ele ao quadrado. Para encontrar a variância, exatamente. Entendi. Então, vai ficar CV vezes Z aqui. O problema falou que, pro caso do sigma aqui, o CV é 2, né? E a esperança do 4? Y, 4, exatamente. Então 4. deu 8. 8. Tá. 8. Beleza. 64 aqui, botou. 64, 120, 256, mais 9. Entendi. Tá. Então agora vamos lá. 64, faz vezes, faz mais 9. Tu vai ter então aquele coisa toda aqui. Esse ainda não é o fim da conta, né? Não, tem que jogar na fórmula grande, que é a esperança de Z ao quadrado. Tem que jogar aqui. É somar esse com a esperança de Z ao quadrado, né? Uhum. Bem, mas daí virou conta de mais e menos, né? Então a parte difícil a gente fez, que foi utilizar essas infinitas funçõezinhas estatísticas, né? Uhum. Então, se tu quiser completar aí a conta, acho que já tá bom demais aqui para a compreensão do que tá rolando. Não, beleza? Já entendi. Então tá bom. Uhum. Então vamos seguindo. Qual outra questão tu quer ver? É a próxima. A próxima aqui é essa mesmo, essa próxima. Às 14? Mais ou menos no mesmo padrão aí dessa, eu acho. Vamos ver. Não, Beleza. Na verdade, isso aqui eu nem cheguei a fazer, professor. Não vou mentir, não. Nem encostei nela. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Vamos lá. Sejam x, y, z, três variáveis que representam quantidades que são de alguma forma conhecidas. X, número de crimes cometidos, Y, número de crimes notificados, W, número de crimes solucionados. Então ele falou que é conhecido também a multiplicação das esperanças, cada uma sozinha, o desvio padrão de cada uma. É o mesmo que o sigma lá, aquela O coisinha, sigma? aquele sigma que a gente estava fazendo agora há pouco, aquele Sim. ozinho com chapéu que tu falou, é o desvio padrão. Então ele falou o DP aí é desvio padrão. Isso. Tá. Considerando as tendências lineares entre as variáveis como medidas para fins de avaliação, é correto afirmar que...
Daí eu não peguei a resposta aqui. Caraca, um monte de resposta texto aqui. Poxa, velho. Concursinho barra pesada, hein? Não é Pô, da esse área ainda. estatístico. Pô, eu que manjo de estatística aqui, tenho 1 milhão de aulas de estatística no meu canal, tô penando aqui para entender tudo. É, né? Bem, ele tá falando aqui relações que existem entre os dados. Vamos ver a primeira. A relação entre notificados e cometidos é mais fraca do que observada entre cometidos e solucionados. A relação, né? Então, quando tu fala de relação de duas variáveis, olha assim, olha só, de modo geral, você está falando de coeficiente de correlação, né? Aquele COV. COV. É, Tá, porque é a medida que envolve dois caras, né? sei. Tipo, a gente fez um monte de conta com ela. No anterior era o único que envolvia dois caras ao mesmo tempo, certo? Uhum. E quando ele fala aqui, eu usaria qual fórmula, no caso, aquela do mais ou do menos? Pô, mas calma aí, velho. A gente nem viu o que tá rolando aqui ainda. Tá, né? Tem que dar uma olhada aqui. Ele tá falando sobre notificados. Tá, X e Y aqui, beleza. Ele deu um monte de coisas ali. Qual que a gente vai utilizar? Uma Ah, dúvida rápida, professor. Aqui, quando ele fala a esperança de duas variáveis aqui, x e y, ele multiplicou uma variável com a outra e multiplicou lá pelo P, no caso? pelo P? Que É P? o somatório P é a probabilidade? Ah, Quando ele faz assim, uma vez a outra. É o somatório da, das variáveis, uma multiplicada pela cara, outra eu vezes vou o te falar peso? uma coisa. Tu simplesmente, tipo, ou decora a fórmula de onde a fórmula associada de x e y multiplicados, assim, ou tu só aceita que ele te deu isso, entendeu? Porque às vezes ele tá simplesmente pegando o cara multiplicado e te dando essa informação aleatória, assim. É porque Não, assim, eu não vi alguma fórmula que tenha a esperança de um multiplicado pelo outro. não Onde é que tem? eu Não, tinha. acho que tem. Tem? Acho que tem. Tem naquele PDF que eu te mandei. Deixa eu ver lá. Tem tanta coisa lá. Mas acho que tem essa. Deixa eu Tá. abrir aqui. Esperança. Só um segundinho. Ali, ó. Tem. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. É o somatório de xy vezes a probabilidade, exatamente, ó. Ah, entendi. Então ele multiplicou uma variável com a outra e multiplicou pela É, probabilidade. mas Entendi. perceba que tu tem que ter um problema aí onde ele vai te dar as probabilidades e tal para tu poder utilizar isso, né? Entendi. Senão Eu tu vai ter que usaria como resolver de se outra fosse uma forma. esperança de uma variável só, né? Ele vai falar lá, tipo assim, alguma coisa que eu use e essa esperança com essas duas variáveis juntas. Exato. É, tu vai ter que sempre utilizar mediante o que o problema tá te dando. Por exemplo, aqui, ó. Pode ser que tu use aqui, ó. Né? Porque a gente não tem que Ah, usar aqui ó, a esperança covariância. multiplica. Ah, é mesmo. Aqui ó, aqui ó, essa esperança de x vezes y aqui. É verdade, professor. Deve Entendi, ser aí, né? entendi. Deve ser por É, aí. Bem, entendi. então vamos aos poucos aqui. Ele está falando de covariância. É isso que a gente tem que ter em mente agora. A Uhum, gente quer a covariância de x e y, depois a covariância de x e w, né? Porque é uhum, tudo notificados, é tudo com cometidos, né? Tudo com x, sei. relacionado com o x, né? Então, de modo geral, a gente quer aqui a covariância de x e de y, tá bom? Daí tem que lembrar que covariância, né, tem lá naquela formulário que eu te dei, né? A Uhum. covariância de x e de y é igual à esperança dos dois multiplicados menos a esperança de cada um multiplicado. Tipo, deixa eu escrever aqui para tu entender. Tá. Ah, Vai traduzindo aí pra mim, professor, que eu tô perdido aqui. beleza. Não, normal, cara. Tu começou a estudar isso aí quando? Rapaz, estatística foi em julho, por aí. Parei aí nessa parte, no quinto PDF. É, bem, Sofrendo. é difícil Hum, mesmo. Se entendi. fosse fácil, né? Todo mundo passava lá. Se fosse É, fácil, eu não tinha emprego. E olha que eu tô fazendo coisa de estatística essa semana. Só ontem
Não vou mentir pra você. Ah, Ontem, anteontem, eu acho que eu tirei mais de R$ 1.000 ou uma mais. estatística. Só com estatística, só com os negocinhos de estatística. Rapaz, é Graças a Deus. difícil. O pessoal pega pesado aí, né? Pô, você Aí viu aí o fora, nível? né, em curso que não precisa, né? Tipo, eu não vejo por que você vai precisar de estatística aí no que for que É, você vai fazer. é. Anyway, né? Então agora a gente pode achar covariances aqui, Uhum, porque ele deu, né? Ele deu aqui, ó, deu este, uhum. deu este. Então vai ficar 268 menos 25 menos 10. 25 menos 10. Então, Pô, cara, mas covari. eu gosto desse assunto aqui, porque eu não sei nada desse assunto, assim, pra valer, sabe? Tipo, meu doutorado foi em física, né? Então, eu estudei mais física. Isso aqui eu estudo por hobby e eu acabo aprendendo umas coisas massas aí. Você gosta, né, professor? O cara tem cada fetiche, né? O cara É, dizer que gosta de nossa. estatística. Isso é louco. Mas eu sou o cara Ah, persistente, eu não sou muito inteligente, não, mas persistente, eu fico me batendo nisso aqui também. Deixa eu ver. Aqui Bem, então, olha peraí. só. Deixa Peraí, eu professor, rapidinho, como só. é? Diga. Eu tirei tudo 268. do enunciado, velho. Tudo tirando a fórmula que eu acabei de E pôr aí, eu por que a tirei tudo isso aí. esperança de x vezes esperança de y deu 25 menos 10? Ah, porque eu sou maluco. Ah, É 25 vezes mesmo, né? 25 vezes ah, menos com menos dá mais. Não, Johnny, menos com menos dá mais, tô viajando. Que é 25 vezes 10, vai ficar 268 menos 250. tá. 268 menos 250 vai dar 18? 18. Isso. Então é um valor aí, valorzinho aí da covariância. Covariância, só lembrando que aqui é, para mim, na prática É a é o quê? relação entre dois dados, né? Dois Então, como dados. os Tá, dados variam juntos. tá bom. Por exemplo, olha só, ó. Já que tu quer, eu vou te explicar, ó. Digamos que tu tenha uma coisa que é vermelha e ela varia desse jeito. Uhum. E uma outra coisa que é verde, ela varia assim, ó. Veja que elas não têm muita relação. Então a covariância delas é baixíssima. Não Baixíssimo. tem, não tem relação nenhuma. Mas agora, se a outra fosse assim, ó, elas seguem a mesma proporção. Então elas Entendi. têm uma Produção de covariância maior. laranja e a chuva e a média de chuva. Aí tem uma. Perfeito, Pronto. perfeito. Isso aí é Produção uma de covariância. lápis e produção de laranja, aí seria totalmente o contrário. Exato, são coisas que não têm relação nenhuma, exatamente. Entendi. Show de bola. Show de bola, show de bola. Continuando aqui. Peraí, Vamos covariância para o de outro. Agora, que tal tu fazer a covariância do XW? XW? Peraí. Isso. Eu vou mostrar o enunciado aqui para você. Cara, Tá, deixa eu fechar minha casa aqui, senão vai encher de pernilongo. tá. Aqui é Portugal, né? Então aqui já tá Ah, escuro. você tá Já. em Portugal? Tô... Ô, professor, que top, viu? Aqui já é 6. Só um instantinho para eu fechar. Tá bom. Então eu vou fazer a covariância de VX, Y. Então é W, WY. WY é igual esperança de WY, que é 26, menos esperança de W, que é 3, vezes esperança de Y, que é 10. Então 26 menos 30 dá menos 4. Covariância de WY é igual a menos 4, que significa que uma covariância fraca. Então, agora WY e agora XW. Covariância. Hortei, achou a covariância? Achei, deu menos 4. A covariância de WY, o que significa que se é negativo, então a covariância é fraca. Menos 4? É. É, Ah, covariância de. significa que é fraca? É? De onde você tirou isso aí? É, eu acho que eu li o PDF e estava escrito assim. Quando Tá é bom, eu vou positivo é acreditar. Eu não forte. lembrava. Eu Quando pensava é que essa positivo. parada era tudo positiva sempre. Não, quando é positivo é forte, quando é negativo é fraca. É, faz Sim, sentido, porque no gráfico elas estariam uma ao contrário da outra, né? Estando negativas. tem Pode sentido isso? crer. É Tem, isso tem mesmo? todo sentido do mundo, aham, claro. Tá bom. Agora que tu falou, a gente aqui assim, né? Então, Tem que então lembrar algumas XW. coisas. Só que o negócio é o seguinte, né?
essa covariância ela resume bastante coisa, né? Só que tu também poderia, já que ele deu DP, né, encontrar o coeficiente de correlação, certo? Coeficiente de correlação, que é aquele P, né? Rho, letra grega Rho. 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 Isso. Que é basicamente a covariância dividido pelos desvios padrões dos dois dados, né? E significa o que, professor? O quê? A coeficiente de correlação? O É Rho? só significa praticamente a mesma coisa que a covariância. Só Certo. que, vamos dizer assim, normalizada. Normalizada. É que Hum, nem o que a gente estava conversando agora há pouco do coeficiente de variação. Ele, de certa forma, te diz a mesma coisa que o desvio padrão. Só que desvio. ele te diz, o coeficiente de variação do outro problema. Ele te diz praticamente a mesma coisa que o desvio padrão. Só que Hum, como tu pega o desvio padrão e divide pela esperança, tu vai ter uma espécie de dado mais explícito do significado do desvio padrão. Desvio hum, padrão, como eu falei, é desvio padrão 30. Eu não sei dizer se isso é alto, se isso é baixo. Agora, quando tu vê que, por exemplo, o desvio padrão dividido pela esperança deu 0,3, tu sabe que isso aqui em porcentagem é 30%. 30%. Então, tu pode dizer que se teve uma, né, isso daí demanda conhecimento do coeficiente de variação. Se tu tem um coeficiente de variação maior que 30%, significa que tu tem uma alta variação de dados na tua distribuição. Entendi. Abaixo de 15%, tu não tem quase nada. Uhum, Quando a gente está falando de variância, é a mesma coisa, tá? uhum. O dado que tu vai obter aqui é uma porcentagem, o que deixa mais claro para a gente, né? A gente vê uma porcentagem lá de, sei lá, 50% positiva, 75% positiva, 85% positiva, significa que tu tem esse nível de vinculação entre os dados. Eles estão 85% vinculados, eles são quase a mesma coisa. Uhum. Agora, se tu tem negativo alto, significa que eles estão completamente É, distintos um do outro, sacou? tá. Quanto mais próximo de um, melhor, né? Porque daí Uhum. mais próximo do 100%, né? Tu pode Entendi. afirmar com mais força de que a coisa está bem vinculada, né? Quanto mais próximo de um, beleza? Tá bom. Tá, então, de certa forma, tem que fazer isso aí para ter uma ideia geral mesmo da resposta, tá? Senão tu vai ficar meio aleatório. Por exemplo, se eu dizer para ti que o desvio padrão é 10, numa outra situação o desvio padrão é 100. Talvez nessa situação o desvio padrão 100 seja pouco, e na outra o desvio padrão 10 seja muito. Entendi. Por exemplo, se eu estiver falando de diferença de centímetros num recém-nascido, porra, 10 centímetros é muita coisa, tá ligado? Uhum. Agora, se eu estiver falando de peso de uma casa, 100 quilos não é nada. É um aparelho a mais, sei lá. Entendi. Então eu tenho que Entende? botar isso numa proporção para eu saber se é muito ou se é pouco. Exatamente. Exatamente. Então, tá bom. Agora vamos. Bem, daí tu, não sei, a gente pode ir pra B? Pode ser? Pode, pode. Há uma A tendência gente para ia, que. a gente ia fazer o RO agora. Fazer o quê? O Rho? Sim, sim, É, mas é pegar ele, pegar o bagulho aqui e dividir pelos DPs, né? sim. Então. Eu preciso então da DP tá ali. covariância. É 5 e 4. Tem que dividir por 20, sacou? Dividir por 20. 1,8 dá 0,9. Esse aqui deu 0,9. Uhum. É. Então eles estão bem vinculados. Beleza? 90%. É porcentagem? Dá para resumir que é isso aí. Beleza? Entendi. Então tá bom. Agora, B. Há uma tendência para que o aumento de crimes solucionados afete negativamente o volume das notificações. O aumento de crimes solucionados afete negativamente. Então ele está Volume dizendo que há uma correlação inversa entre solucionados e notificados, é isso? solucionados. O número de crimes solucionados é W. A variável W aqui. A gente fez a covariância de W com Y, que Y é o número de crimes notificados. Ele fala, há uma tendência para que o número de solucionados afete negativamente notificados. É a que eu fiz. É verdade a letra B. Que deu -4. Tá, então tu fez a relação entre. É verdade. Tu fez Não a é? relação entre. É. Aí, Tu ó, não há tinha uma feito tendência. entre cometidos e solucionados? Não, X foi e W? WY. WY.
É que ele havia pedido entre cometidos e solucionados. Se tu fez WY, melhor ainda. É que deu certo. Né? Mas eu quero dizer, ele tinha pedido para tu fazer do X e do W, certo? Aqui, ó. Pediu do Cometidos e X. solucionados. Agora, na hora que você saiu aí pra fechar a pauta, você falou, faz do W e do Y. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz. Ah, então eu falei errado, porque o problema A pedia de X e de Y e de X e de W, né? Mas que bom. Se tu fez aí o do. Não é certo? Olha, a tendência é que o número de crimes solucionados é W. Isso. Afete negativamente o volume de crimes notificados, que é E o Y. teu deu negativo, né? Deu menos 4. É, então é Vê a verdade, essa resposta pra ver. afirmação é verdadeira. Aqui, ó, deixa eu ver. Resposta. Será que a gente acertou aqui? Letra B. B, deu certíssimo. Aí. Esse aí mesmo. A letra B Show. é a Show. certa. Monstro, ó, interpretou sozinho aí, ó. É isso aí. Uhum. Pode crer, velho. Gostei de Uhum. ver. Vamos pra próxima, então. Uhum. E aí, qual que tu quer? Vou continuar aqui pra ver, né? Mas, outra questão, né? Qual? É, 15. Deixa eu pegar aqui. 15. Ah, as mesmas aqui. Tá pedindo a variância de X. Essa é só pôr na fórmula. É o mesmo padrão de questão, né, professor? Olhando assim, a gente tá respondendo. Assim, eu Olha, uso eu as achei fórmulas. essa última bem mais interessante que as outras, porque teve que pensar bastante coisa, né? Mas Mais aqui é só jogar difícil. na fórmula. Essa daqui, né? É, por exemplo, aqui a gente já está vendo ali o coeficiente de variação, de covariância, né? Que é o ρ. Uhum. A gente acabou de ver que esse ρ aqui, ele é a cov Cov, de WZ, né? covariância Dividido sobre pelo dp D- de W desvio padrão de W vezes o dp desvio de padrão de Z. Z. Exatamente. Desvio padrão é a raiz quadrada Da da, variância. da variância. Isso. A Entendi. variância é o desvio padrão ao quadrado, muito bem. Então, nós temos a variância de W e temos a variância de Z mais X, não temos a variância de Z sozinho. Mas o cara tá de sacanagem também, né? Aí a gente vai ter que Caraca! descobrir por essa fórmula da variância aqui, ó. Aquela, daquela da soma, né? Do mesmo É. jeito. Meu Deus do céu, velho. É, contarada, né? Mas dá pra fazer, né? Porque ele quer o X, né? Será Porra. que é assim mesmo? Não, claro, é assim. É que a gente tem. Ó, vamos começar do começo, né? Depois a gente brinca Hum, com esse cara. Eu não vou apagar porque a gente vai usar ele. Tá. Vamos usar esse aqui, ó. Porque aqui tá a variância de x, certo? Hum, tá. Ela tá ali. Então a gente pode usar as formulazinhas que a gente já conhece, né? Vamos poder dizer que 144 é igual a 3 ao quadrado, par. Pô, Dizer. só V, tá? Tá. V de Z Z. A gente tem V de Z? Não tem. mais Tá. 2 ao quadrado, V de X Vixe. mais Não tem 2. V de C, não. Tá nada. A gente vai achar. Duas vezes. Bota Mais a três. covariância de Z e X. Não esquece de botar duas vezes, 3 vezes 2 ali. Hã? Não esquece de antes da covariância botar duas vezes 3 vezes 2. Ah, tá, mas, pô, mas você tá meio ansioso, né, cara? Eu ia colocar depois. Calma, velho. Mas é isso aí, cov do Z mais X, né? Isso aí. Beleza. Agora, né, o que falta aqui é o. Já que a gente quer esse cara, a gente deveria isolar ele, né? Então vamos deixar ele O problema, isoladinho aí. professor, é que não tem a variância de Z, não tem a variância de. Aqui aí? Não tem a variância nenhum dos dois. Né? Mas nós achamos, não tem problema. Vamos lá. Aqui vai ficar 4,12 de novo. Cov desses caras. Não é mais, é vírgula, né? Vírgula. Porra, um monte de propriedade, hein? Meu, isso aqui não usa pra nada, velho. Nossa, cara, não usa Os pra caras botam nada em lascando nenhum na lugar. gente. Mano, não usa pra nada em nenhum lugar isso aí. Tá, de fato, se a gente já tivesse o cov de zx e o v de x, o v de z já estaria feito, né?
A Sim. gente não tem o Peraí, COV professor. dizer X. Só um minuto. Você Diga. botou ali dividido por 4? Sim. Ah, por que E o aqui? V de X tem o Tá, 4 na frente, né? tá bom. Isso. Ah, tá, vamos lá. Novamente. Se a gente tivesse o V de Z e o COV de Z e X, estaria resolvido. A gente tem. Não temos o COV de Z Vai e ter que usar X. esses signos ali, viu? O que a Porque gente tem a pode encontrar com aquele covariância. signo? A gente tem esse cara, tem esse, e Os desvios padrão. Os desvios padrões. Será? a gente tem isso, a gente tem o desvio padrão, né? O desvio padrão do W. Dá O para achar o W do e Z. tem o sigma WZ e tem a covariância. Tem tudo, Vai, só não temos só o vai faltar DPZ, então dá para achar o DPZ. DPZ. E por consequência a gente acha o variância de Z, que Top. é uma das coisas que precisa aqui, ó. Uhum. Sacou? Então vamos Top. aos poucos. Agora vamos substituir os valores aqui. Tu tá com eles aí olhando? Tu tá com o PDF com as questões Eu tô abertas olhando aí? pelo vídeo seu aqui. Tá aqui aberto também, mas É que daí tu pode ir me dizendo, que senão eu tenho que ir lá subir, descer, subir, descer, subir, descer. Peraí, então deixa eu botar dividir a tela aqui, peraí. Dividir tela. Então pronto. Pode falar aí. Você precisa de. Aqui Eu tá. preciso DP do covariância. ROWZ. Ou WZ. É 1. É um Não, peraí. O WZ. É 0,5. 0,5. 0,5. Isso. Beleza. Covariância de WZ. Covariância de WZ é 4. Então, também. E agora, E o veja, desvio padrão ele deu a variância de W, né? deu a variância de W. Deu a Quanto que é variância a de W? variância de W? É 16. Significa Então é que o DP 4. é 4, exatamente. 4. Então, olha só, antes de qualquer coisa, já dá para cortar Cortar. esses dois aqui. Passa dividindo. Rapidamente a gente acha que DP de Z é 2. 2. Peraí. DP de Z é 2? É, porque tu passa o meio dividindo. 1 dividido por meio dá 2. 1,5. Assim. Entendi. Às Uhum. vezes eu ficava me perguntando, pô, mas por que número de vírgula dá Decimal. maior, né? Quando a gente Acima. divide. Mas pensa comigo. Fração. Exato. Não, mas assim, é o motivo algébrico, mas pensa na prática. Se tu tem 1 litro de água e tu tem garrafinhas de 500 ml, quantas garrafinhas tu consegue encher? Peraí. 1 litro de água. 4. Não, você Né? tem um Não. litro de água e tu 1 litro tem de água. 2. duas, né? Então, É. é exatamente o que aconteceu aqui. É 1 litro dividido por 2 garrafinhas. Entendi. Daí faz sentido, né? Faz. Não, é meio estranho. Pode crer. Show. Então achamos aí. Então, 2. se o DP, que é a raiz quadrada da variância, deu 2, significa que a variância é 4. 4. Certo? Tá. Eu acho que é isso, se eu não tô Não, me peraí, perdendo. professor. Peraí. Deixa eu só ver aqui. É 0,5. Deixa eu botar aqui. E DP aqui tá de. É como se fosse 1. DP. Então, 2, 1. Fica 2. DP. Então, tá certo. Entendi. Entendi. Beleza. Uhum. Então, o que mais nós temos aqui? Agora a gente vai ter a variância de x que a gente tem que descobrir. Variância de x. É aquela fórmula zona lá do Não, a Z. gente tem que descobrir o COV de ZX agora, né? Aqui a gente descobriu a variância de Z. Já substitui na fórmula, tá. Agora a única que falta para encontrar o que a gente precisa é o COV de ZX. COV de ZX. E o que nós temos aqui de ZX? Nós temos esse, que é o Tem um rho de relaçãozinha x, aqui. x de x e z. E dá 1. Isso aí a gente não usou ainda. Tem coisa que a gente não usou aqui ainda. Rho de x e. E aí a gente Bem, tinha que. é que, novamente, né? A gente pode usar aquela fórmula que eu estava utilizando aqui pro WZ e usar agora pro ZX, né? Por quê? Como é? Porque a gente tem o rho de XZ, tá vendo? Uhum. E aí a gente Então, usaria isso aonde? aqui nessa fórmula, a Certo. gente não quer encontrar o COV?
Cov, Só que em certo. vez de ZX, de WZ, agora é XW, né? XW. Isso, então eu só vou apagar XW? aqui. É, XW, WX, não importa a ordem. Não. XW. Porque eu quero XZ, certo? Certo. Então, XZ. Vou tirar o W para pôr o X. Porque o que a gente tem ali é o rodo XZ. Certo, tá. Entendi. E o enunciado nos falou quem que é o ROD XZ e também Uhum. falou informações sobre a variância de DP e a variância de X e Z, né? Variância de X. Caramba, parece um papo de louco isso, velho. Um monte de letra, parece um robô falando. Que bosta, tô ficando maluco já. Uma coisa é tu ficar falando às vezes uma letra ou outra, mas só falar em letra, daí já ficou coisa de doido mesmo. Você já deu aula Caraca, com mano. doido assim, desse jeito? Poxa, eu já dei 1.800 aulas, mas lá no meu canal Desse tem jeito, não. 1.800 gravadas, mas fazia tempo que eu não dava aula com O tanta maluco. letra, tanta coisa. O DP é a raiz, né? Então ela é a Sim. raiz do V de X vezes a raiz do de Z. dizer. Isso. E o enunciado falou o valor disso tudo, né? Vai lá, agora medita aí. Pera aí. Então, covariância de XZ. Covariância de XZ. Não temos, viu? Não temos covariância de XZ. O rho de XZ. XZ é 1. Agora, não dá para substituir aqui antes de você virar, transformar em raiz. Meu Você velho, colocaria 1. eu preciso ir finalizando por aqui, mas não tem o VX e o VZ? A gente não encontrou agora há pouco? É porque tá acima aí, professor. Ah, é, mas isso é bom, né? Porque tudo bem não ter o VZ, né? Tudo bem não ter ele, não tem problema. Porque a gente quer ele, né? Desculpa, a gente quer o VX. Vai lá, qual que é esse aqui? Me fala. Esse aí é 1. Daí vai ficar o VX aqui, não tem problema. Quem que é o VZ? Raiz de quê? Raiz de 4, né? Vai ficar 4, 2. 2. Isso. Então pronto, ó, no lugar da fórmula ali, que tem o COV, a gente vai substituir isso que a gente acabou de encontrar aqui. E não tem problema ficar com o VX lá do outro lado. Porque é justamente ele que a gente quer. Aham. Entendeu? Aham. Então, agora é só isolar ele e pronto. Isolar ele, certo? Aqui é 9 vezes Passar 4, ele pro outro 36. lado, dividindo, né? E já era, beleza? Uhum. Então tá, meu Sim. velho, olha, tem outro aluno Aham. aí, vou ter que te enviar, Tá mas bom, nossa, professor. barra pesadíssima, hein? Barra pesadíssima essa aula aí. Ô, Tá professor. louco, quer me matar do coração, velho. Eu vou te dizer, hoje eu já dei 10 aulas, daí você me chega com essas maluquices aí. Nossa senhora, eu preferia Professor, estar amanhã de fazendo um treino pesado aí contigo aí, que tá melhor. Ô, professor, beleza então. Amanhã a gente tá aí no mesmo horário. Tamo junto, mesmo horário. Valeu, meu querido. Valeu, Até. valeu, professor. Até. Abraço. Abraço, tchau, tchau.